Sobre empreender sem dinheiro, que eu vejo muito no mundo da startup, é que é uma empresa puramente capital intelectual. Se você for ver, você não precisa de uma indústria, de uma máquina, de matéria-prima, você não precisa de grandes quantidades de energia, igual sei lá, um varejo, uma indústria. Você não precisa ter estoque. Então, o que você tem, basicamente, é o capital intelectual, é a sua mente. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E o meu convidado de hoje é Juliano Dutra, um dos fundadores do Grupo Gringo e do Grupo iFood. Seja muito bem-vindo, Juliano. Fala, seus malucos. Olá, Viane, prazer estar aqui. Vamos trocar uma ideia legal aí. Esse jargão que você usa é muito interessante, né? Conta um pouquinho sobre isso, seus malucos. Olha, se você é normal, eu recomendo que nem assista esse vídeo, porque a ideia vai ser tratar uma perspectiva diferente de mundo, que eu acredito bastante, porque essencialmente o que eu vejo é que se você segue a manada, faz mais do mesmo, você não tem resultado. Então você tem que ter um quê de maluquice ali para estar disposto a fazer algo diferente e gerar resultado. Então é isso, sobre isso. E conta um pouquinho sobre isso, né, porque muitas das vezes quem tá de fora até mesmo quando eu falei para o meu marido que eu ia ter uma aula, né, com um rapaz que era um dos fundadores do grupo iFood. Ele falou: "Ih, você tá falando besteira, iFood é empresa americana". Daí começou a passar na TV lá no Big Brother, iFood é brasileiro, iFood é mais barato. E daí ele falou: "Né, você tá falando a verdade". Porque muita gente que tá aí fora do mercado, que não conhece, Sabe de né, onde vem, né? não sabe nem de onde vem, porque é um nome inglês, a pessoa acha que é americano. É, o nome foi inspirado na época foi próximo ao lançamento do iPhone, né, ali a Apple ela estava com o iPod, depois veio o iPhone, então a inspiração veio de lá, e basicamente a empresa, pouca gente sabe, ela nasceu em Jundiaí, na verdade. E que lá tinha uma empresa de terceirização de delivery para grandes restaurantes chamada Disque Cook, e foi o ponto de partida. Daí a gente foi digitalizando essa empresa e depois criou uma outra empresa focada em tecnologia. Então, não tem nada de americano não, tirando o nome. É, porque as pessoas assimilam, né, o nome inglês com a empresa ser americana. E da onde que começou tudo isso? Foi você sozinho? Teve mais pessoas? Conta um pouquinho sobre isso. Não tem nada de fazer sozinho não, eu acredito que tudo vem do trabalho em grupo, nesse caso foi a união de talentos. O que que acontece? Tinha já uma empresa que fazia terceirização de delivery, que era a Disque Cook. Ela basicamente trabalhava com, Pizza Hut, com Bob's, Fifties, grandes marcas, e resolvia o problema de call center, o problema de motoboy, atendimento, enfim, resolvia todos os problemas de um restaurante. Então já tinha expertise em delivery. O que eles não tinham era tecnologia. E aí eu e meu sócio, 15 anos trabalhando com tecnologia, a gente juntou a experiência deles com delivery com a nossa em tecnologia e disso nasceu o iFood. Mas no começo, se você for ver, a a gente pegou uma janela de oportunidade, que o nascimento do iFood ali foi próximo ao nascimento dos smartphones. E a gente foi o primeiro a criar um aplicativo de comida. Não fomos o primeiro a criar um sistema de delivery. Já existe pelo menos meia dúzia no Brasil. É, eu falo um tempo atrás, né, você falando disso, me veio à memória, né, que um pouco antes, né, dos smartphones, falava-se nisso, né, que você ia fazer tudo pelo celular. Eu sou mais velha, quando falava isso, que eu sou da era quando começou o celular, ou melhor, eu sou de antes, né, que para ter um telefone em casa era como se você tivesse era um patrimônio, né, você ter um telefone, era muito caro. Não era qualquer pessoa que tinha. Aí depois veio o celular, quem tinha celular também era muito um acesso muito caro. Daí depois veio o smartphone e daí veio essa ideia de que o smartphone ia ser algo que você ia fazer tudo por ele. Quando falava-se nisso, era algo muito distante. De fato, tanto que pouca gente apostou no smartphone no começo. Eh, Parecia muito mais uma coisa de nicho. Vai ser um aparelho caro, mais elitizado para poucas pessoas, tanto que a aposta ali no aplicativo não era óbvia. A gente teve que tomar um risco razoável, ninguém sabia fazer aplicativo no Brasil,
em ter que dar um jeito, levou bastante tempo, consumiu muito dinheiro, então era uma aposta elevada que a gente fez. E eu falo muito sobre, a inovação, ela sempre passa por uma fase de descrença, toda. Eu vejo as pessoas questionando carro elétrico hoje, me divirto, porque elas não entendem a lógica da tecnologia, né, tirando o foguete da Elon Musk, a tecnologia não dá ré. Uma vez que o carro tá aí, o elétrico, a bateria vai se tornar com mais longevidade, né, em termos de duração, mais distância, mais segura, tudo vai tornar melhor. Então, discutir a tecnologia é meio bobeira. Mas isso existe uma teoria por trás disso, que as pessoas tendem a duvidar da tecnologia até que ela ultrapassa o ponto de disrupção. É, e eu acho, assim, que é muito conforme as bolhas que as pessoas vivem, né. Igual você falou aqui no começo, as pessoas vão muito nas manadas, né. E você falando sobre a gente achar que antigamente o smartphone ia ser uma coisa muito elitizada, você pensar hoje que as pessoas de qualquer nicho, de qualquer nível social, né, acho que essa é a palavra, tem Sim, sim. iPhone hoje. Porque hoje as pessoas, elas parcelam o iPhone trocentas vezes e ela tem iPhone, mesmo às vezes Democratizou, né, o tendo um acesso. salário que não é compatível com aquilo e nem usando às vezes o que o iPhone dá de acesso para ele. Ô Viviane, sobre a pergunta que você falou sobre, a percepção do smartphone, né, de que tudo estaria ali nas mãos, teve uma metáfora que eu escutei já tem mais de 10 anos, foi bem no começo do smartphone, que para mim resumiu tudo. Ele vai ser o controle remoto da nossa vida. Você aperta, aparece Já comida, você tá, né. aperta, aparece um carro. Isso 10 anos atrás era um sonho, vai virar o controle remoto, já virou. Hoje é a realidade. Mas a antecipação dos passos é uma parte importante, é que eu vou trazer para o hoje, né. As pessoas que questionam o carro elétrico, as pessoas que não entenderam a disrupção que a IA vai gerar. Muita O gente as pessoas estão com medo da IA, né, muito medo isso, da IA. existe um chamado ciclo do luto, e a tecnologia passa por algo parecido. Quando surge uma IA, a primeira coisa que a primeira, eh, o primeiro sentimento que a pessoa tem é de negação. "Não, isso não vai dar em nada, a inteligência humana supera isso. Ah, olha só, errou", e faz piada com um erro da IA. Então, assim, a pessoa nega. Depois ela vai para uma fase onde ela começa a ficar brava, ficar puta com a tecnologia. Fala: "Putz, isso vai destruir meu negócio, vai arregaçar tudo e tal, tudo mais". Ela tem um ciclo até que ela chega numa fase de aceitação. Ela fala: "O mundo vai ser diferente, vai ser o caminho e eu tenho que mudar". Qual que é a minha sugestão que eu sempre dou? O quanto antes a pessoa passar por esse ciclo, melhor. Mais Todo fácil, né. mundo vai negar a tecnologia e todo mundo vai ter que aceitar. Agora, se você demora muito tempo nessa ponte, você fica para trás. Então, minha sugestão é: não demora para atravessar esse vale, porque quem Esse quem demorar vai luto, ficar para né, trás. porque de certa forma é um luto, né, que a pessoa vive ali. Viviane, olha essa história que doida. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra numa multinacional, eu vou evitar o nome aqui. E as pessoas queriam me controlar de todo jeito. "Ah, você pode falar isso, você não pode falar aquilo", e eu não sou muito essa pessoa. E lá pelas tantas eu falei assim: "Ah, quer saber, eu vou falar o que eu acredito e vamos embora". E eu acredito que eu gerei um choque neles, a ponto de alguns distribuidores dessa empresa, que tinha 80% da receita daquela multinacional estava dentro daquela sala, daqueles distribuidores. Um deles levanta a mão e pergunta para mim: "Juliano, esse mundo que você está me explicando aí, eu só quero saber uma coisa, vai dar tempo de eu me aposentar?". Porque ele olhou assim: "Cara, o mundo está indo para um lado, esse lado vai me ferrar, e eu só quero saber se eu vou me salvar". E o ponto é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. O contador tá grilado, do tipo: "Será que o meu escritório de contabilidade vai ser atropelado por uma IA?". O advogado tá grilado, o arquiteto, tá todo mundo, mesmo quem desenvolve código, né. O desenvolvedor de código criou a arma da própria destruição, que é a IA. Tá tendo demissão em massa de desenvolvedores no Vale do Silício. E tá sendo, cada empresa são milhares de desenvolvedores. Então, todo mundo se questiona: "E agora, o que que vai acontecer?". Mas, não adianta ficar nesse luto, né, ficar nessa negação, nesse chororô, vai ter que encarar e partir para cima. É, ver o que a pessoa pode fazer e inovar, para ele aprender a trabalhar com o novo e fazer diferente. Porque aquela pessoa, por exemplo, eu
comecei como contador e vou morrer contador, hoje não existe mais isso. Ah, o cara que é programador. Um programador ainda eu falo que era uma pessoa que sempre tinha que estar ali se atualizando, porque as tecnologias já mudavam, né. Eu também me formei em TI, então Ah, é? eu fiz processamento de dados, trabalhei 11 anos na Muito área. IFELSE na sua vida então. Enfim, mas eu nunca me dei muito com a lógica, mas eu trabalhava muito com pessoas, então dando suporte a sistemas prontos. Você falou um negócio aí que eu acredito muito que eu particularmente acredito mais em desenvolver múltiplas habilidades do que ficar em uma só. Se você fica em uma só, você pode ser um baita especialista, tem espaço para isso, mas eu acredito que para empreender, desenvolver múltiplas habilidades tem mais valor. Então eu fiz computação, depois fui estudar marketing, estudei muito sobre, gestão de pessoas, para me tornar um líder, não um chefe. Então depois eu fui para treinar bastante comunicação, porque, pô, se você for ver minha natureza é nerd. Se você olhar o Juliano é aquele garoto Você quietinho. era mais, assim, Eu considero que eu fechado, sou nerd. quietinho? Eu considero que eu sou um nerd, mas as pessoas falam: "Não, não é, porque nerd não se comunica assim", mas Você treinou, né? exato, mas a minha natureza é introspectiva, a minha natureza é ficar na minha, então assim, gravar conteúdo pra internet e tal, foi uma ruptura. Foi pra sair o primeiro vídeo, foi um parto. É, e o que você faz lá, fala seus malucos, você fica o dia inteiro Ah, tirando dúvida do pessoal, porque aquilo ali gasta muita energia, né, você é. tá ali eu falo por mim, por exemplo, quando eu venho gravar podcast, às vezes eu gravo no máximo 3 no dia, porque se eu gravar mais que isso, eu fico É, exige muita atenção, né, e ali no Fala Seu Maluco, tem uma coisa que sai da caixinha também, que eu converso com pessoas sem saber previamente. Então as pessoas submetem lá no Fala Seu Maluco com BR, a empresa dela, para participar. O time que escolhe, eu não me envolvo, eu só dei os ou parâmetros. melhor, a gente tá falando disso, né, explica um pouquinho como que funciona isso para quem não sabe do que a gente tá falando, né. Tá, beleza. Vamos lá, o Fala Seu Maluco, ele é um programa para YouTube. Basicamente são 10 convidados durante 10 horas, tudo ao vivo, e eu recebo convidados que eu não conheço. Eu não participo da seleção, é o meu time que participa e é gratuito, então qualquer um pode participar. Diferente do que acontece no podcast, ele traz pessoas que são completamente anônimas ali, os empreendedores da vida real que estão lutando ali pelo E o que que esses empreendedores buscam em você lá nesse programa? a ideia não é ser um palco para a pessoa fazer pitch/propaganda. A ideia é que ela traga as dores dela para que eu possa ajudar a dar um direcionamento. Por que que eu fiz o Fala Seu Maluco? Essencialmente, eu ajudo empreendedor desde 2018. Faço reuniões semanais, 2, 3, às vezes 5, com diferentes empreendedores para ajudar ele. Só que o que acontece, à medida que você ajuda um, esse conta para outro, que conta para outro e espalha. E com a rede social isso exponencializa ainda mais. A quantidade de demanda por ajuda passou de um certo limite que não fazia sentido, porque eu faço isso gratuitamente. Eu pensei: "Pô, como que eu posso fazer para continuar ajudando pessoas que eventualmente não têm condição ali de fazer o pagamento?". Daí eu falei: "E se a contrapartida for a exposição pública dessa conversa?". Que aí eu resolvo 2 coisas. Primeiro, a pessoa de alguma forma tá dando uma contrapartida, É, que e não é você na financeira. verdade ajuda outras pessoas que talvez estejam na mesma situação, né. Isso, serve de vitrine para que outras pessoas escutem a mesma mensagem e aprendam com isso. Então foi isso. Eu, na verdade, criei o programa para resolver um problema que eu tinha criado, que é como que eu continuo ajudando sem ficar louco. Que ali foi o seu servir, que você utilizou, mas, quando começou tudo isso, Juliano? Porque aqui as pessoas não te conhecem muito, né, a gente falou que você é um dos fundadores do Gringo, do iFood, mas, conta um pouquinho da tua jornada aí, de empreender, da onde você vem, quem é o Juliano, assim, na vida pessoal? Olha, eu nasci numa família de classe média, mas com muito amor, 2 irmãos, então, assim, uma família que muito unida. E muito cedo, com 10 anos, eu comecei a empreender, de alguma forma, porque eu arrumava o computador, vendia jogo pirata. Então, era bem o comecinho da informática no Brasil, mais ou menos anos 90. Então, eram raras as pessoas que tinham um computador em casa, por conta do trabalho do meu pai, ele tinha. E aí eu comecei brincando ali, jogo, fuçando, e aquilo virou um hobby que depois virou a minha profissão.
Depois, com 16 anos, eu me emancipei deles para me tornar um maior legal e criar minha primeira empresa. E por que que eu tinha que criar aquela empresa? Era 1996, o primeiro ano da internet no Brasil. Então, eu lia muito sobre internet, eu sabia que aquilo ia ser uma revolução absurda, e falei: "Ah, agora é a hora, tem que entrar nesse negócio". Só que eu entrei sem capital, sem sócio, não era a cara e a Era coragem. jovem, né, muito jovem. Era a cara e a coragem. E daí eu percebi uma coisa que é, a inovação, no começo, ela sofre de muito descrédito, que é o que a Muito gente estava falando. preconceito, né. Então imagina eu com 16 anos vendendo um negócio chamado site para em cima de um negócio chamado internet, que o cara nunca tinha ouvido falar. Nessa época era discada ainda. Era discado, era o com linha telefônica. É muito lento, inclusive. Então o que acontece? Eu estava vendendo para um empreendedor um negócio que ele não sabia que nem que existia. Não, e a gente fala de discada que tem muita gente que não sabe nem o que que É, é, né. essas A pessoas minha a minha menina que tá aí, ela nem tem noção do que é isso. essas pessoas não sofreram na vida, para valer. Então, essencialmente, então, eu me emancipei para criar, essa empresa e eu fiz alguns dos primeiros sites da internet brasileira. Não foi rentável, não foi um grande negócio, porque, eu não eu tinha era muito novo, 16 anos, tentando vender algo que ninguém conhecia. Então, eu aprendi muito sobre resiliência. Tomei tanto não até vender os primeiros sites que, eh, de alguma forma desenvolvi habilidades de venda ali. Depois, eu fiz computação na Unicamp e na sequência eu criei outra empresa, que hoje, existe ainda, chamado Grupo Landor. É um grupo que trabalha com várias tecnologias, então IA, desenvolvimento de aplicativo, recrutamento de time, um monte de serviços ligados à área de tecnologia. E essa empresa, eu fundei ela também sem dinheiro, eu e meu sócio. Tem uma história que é doida. E isso é interessante você dizer, porque muitas pessoas olham aqui e eu ouço muitas pessoas dizerem: "Como é que você cria empresa sem dinheiro?". Vou te falar que hoje é ainda mais fácil do que era na época. Na época a gente ainda precisou de uma sala, hoje em dia você empreende de casa. Na época a internet era cara, então, hoje é mais fácil, mas com comentar da nossa época lá, só para você ter uma noção, a gente não tinha recurso, era a cara e a coragem, era a nossa hora homem ali que a gente estava aportando no negócio, e a sala que a gente estava, Campinas é quente, e a sala ficava numa quina do prédio, e tomava o sol da tarde inteiro. Isso, o detalhe, não tinha ar-condicionado. Então uma cena que eu mais lembro é um sócio meu, o Emilson, se você estiver vendo, um abração pra ele trabalhava sem camisa, só com shortinho, e aquilo virava uma sauna. Então, esses momentos, assim, e essa sala ela tinha era menor que essa mesa aqui, sei lá, uns 10 metros quadrados. E a gente estava em cinco pessoas lá, éramos 4 sócios e tinha um estagiário lá. Então, a situação eu diria que ela era insalubre. E essa empresa quase quebrou durante os 3 primeiros anos várias vezes, até que a gente conseguiu um grande cliente e mudou a nossa história. Então, e tem uma coisa engraçada também, eu comentei da sala, depois a gente foi para outra sala, no andar de baixo, ela também não tinha ar-condicionado, mas melhorou muito, porque ela não ficava na quina do sol e ela ficava próxima à incubadora. Então a gente abria a porta para pegar um pouquinho do ar-condicionado que vinha de fora. Então já melhorou absurdamente nossa vida. Então, sobre empreender sem dinheiro, o que eu vejo muito no mundo da startup é que é uma empresa puramente de capital intelectual. Se você for ver, você não precisa de uma indústria, de uma máquina, de matéria-prima, você não precisa de grandes quantidades de energia, igual sei lá, um varejo, uma indústria. Você não precisa ter estoque. Então o que você tem basicamente é o capital intelectual, é a sua mente. E você tem que ter muito preparo para isso, né, que eu acho que isso é o que eu vejo na verdade o que quebra não é o CNPJ, né, é o CPF, né. E hoje em dia, para a pessoa se desenvolver, tem vários canais, né. Antigamente o único jeito era pela faculdade, né, hoje você já consegue fazer treinamentos online, você já consegue, aprender muito com AI, tem muitos livros, em que a pessoa já revelou a mentalidade dela, então tem muita coisa que dá para fazer hoje, vídeos no YouTube. Então hoje o acesso ao conhecimento se tornou, democrático, agora o que você faz com ele é que é o problema, né. Na verdade o conhecimento tem, né, e é justamente como usar, quando usar, né, porque é isso que você falou antes também, né,
Porque às vezes a pessoa fica ali: "Ah, não, não quero entrar nisso, porque isso acho que não vai dar certo. Ah, não, não é", e você fica ali perdendo tempo, quando vem outro e a gente ouve muito, né, ideia não vale nada se não tiver execução. E tem uma coisa que quem me conhece sabe que como eu penso, eu sempre vou pelo caminho mais simples, mais barato, mais fácil, porque o que Vai testando. eu vejo as pessoas virem esses dias eu estava ajudando um cara, ele foi jogador ele foi um atleta profissional, e ele tá agora querendo empreender com startup. Daí ele veio com um projeto megalomaníaco, gigantesco e tal, tudo mais. E o meu trabalho foi desmontar a lógica dele para que ele comece pequeno. Acho que esse é o grande problema do empreendedor na média. Ele consegue entender o sonho pronto, a obra pronta, mas ele não consegue entender o primeiro passo. E aqui até fazendo uma analogia com pensa o judô ou o jiu-jitsu que seja, tem as faixas. A pessoa ela olha tanto para a faixa preta que ela não consegue entender assim: "O que eu preciso fazer para ir para a próxima faixa?", só isso. Eu tô na branca, o que que eu tenho que aprender agora para ir para a próxima? Não adianta ela ficar olhando Um demais passo de cada vez. o passo de ca qual é o próximo passo, o next step. E eu vejo muita gente se perder nisso. A pessoa quer entender tudo o que ela precisa fazer para chegar na faixa preta, para quê? Daí ela fica Aqui já, né, no é, agora e não fica lá olhando, na verdade, o futuro, ah, mas ela não está prestando atenção no que ela tem que saber aqui e agora, e tem algumas coisas, uns princípios espirituais por trás disso aí. A pessoa, na verdade, é excesso de ansiedade isso. Ela que é o que tá está acontecendo muito agora, né, a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa, doente, né. doente, e se a gente não, para mim, como que você desmonta a ansiedade? Trazendo mais para o presente. E se você ficar preso no futuro ali, no projeto megalomaníaco, gigantesco, como que eu vou fazer para chegar lá? E daí você tá preocupado com 1000 etapas, você vai se perder pelo caminho. Então, eh, simplificar para mim é uma questão de sanidade, é uma questão de viver com qualidade, viver o presente, viver uma paz. É, e isso que você está falando, hoje o que eu percebo muito, eu falo com as pessoas que eu convivo, elas estão buscando muito isso, essa paz, sabe, porque a gente vê muitas pessoas num vazio existencial, porque buscou, 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 não sabe nem o que buscou, não encontrou, e tá aí, é ansiedade, é depressão, é burnout. E você que já vivenciou, já tem vários negócios, já abriu vários negócios, vendeu, esse desapego também que eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui, porque as pessoas montam empresa e tem gente que fica ali amarrado para sempre naquele negócio, porque: "Ah, não, é uma empresa que eu criei, ah, vou soltar a mão disso, né, mas foi tão difícil. Ah, fiquei lá, né, passando calor nessa empresa, né, pra poder e o negócio dar certo". Que você diz sobre isso, para essas pessoas que não conseguem soltar a mão? Deixa eu falar primeiro de burnout, porque eu cheguei a ter um bem cedo e isso foi bem importante na minha vida. Eu tive ele eu estava na faculdade ainda, acho que perto de 20 anos, e o que que provocou? Eu, em um dado momento, achei que eu era o Superman. Eu estava em 10 atividades. Eu estava dentro da empresa júnior, na atlética, no centro acadêmico, eu criei um grupo de estudo, eu enchi o saco do diretor até ele pôr Linux lá, porque era Windows, eu falava: "Não, mas isso é absurdo". Eh, eu tinha um grupo de estudo de inglês também com a galera, eram 10 atividades. Isso que você era introvertido. Então, mas foi na faculdade foi um grande ponto de virada nisso. O primeiro ano, a única coisa que eu fiz no meu primeiro ano foi ficar dentro da biblioteca estudando, a única coisa, de verdade. Daí a partir do segundo ano, eu comecei a perceber que o mundo ia além daquilo, a faculdade ia além daquilo. Foi importante acho que o primeiro ano eu ter mergulhado, porque eu teve uma coisa que eu aprendi que foi aprender a aprender. A faculdade foi mais difícil do que eu esperava do ponto de vista de conteúdo. E o professor não estava nem aí se em ser didático, em estender o tapete vermelho e ajudar eu a aprender, se vira. Então esse foi um aspecto importante, mas a partir do segundo ano eu entrei muito mais em atividades, de grupo. E foi uma virada de chave na minha cabeça, por quê? E tem a ver com o burnout. Eu acreditava que eu era o Superman e eu fazia tudo sozinho. Que você dava conta, na verdade, né. A partir do momento que eu tive essa ruptura, eu entendi que o grande resultado vem do trabalho em grupo. Eu percebi o quanto que eu precisava dividir para conquistar.
Eu precisava de Tinha que ajuda delegar. para chegar mais longe. E aí mudou minha chave, assim, daí quando eu entrei na empresa júnior com essa mentalidade, acabei virando presidente lá, aprendi muito sobre gestão de pessoas, sobre como lidar com egos, como lidar com, grupos, porque as pessoas pensam diferente, como que você faz elas irem para a mesma direção. Então aprendi muita coisa. Então, o burnout para mim, ele trouxe uma coisa que é 2 grandes aprendizados, eh, a gente tem que ir junto, não adianta eu tentar remar o barco sozinho, eu vou ter fadiga e eu vou ficar pelo caminho. Eu preciso de mais gente remando comigo, primeiro ponto. E o segundo também, sobre, como que você simplifica as coisas. Aí volta no assunto que a gente estava falando. Quando você torna as coisas complexas, isso de certa forma faz você ter que carregar uma complexidade na sua cabeça que ela vai gerar uma estafa. É tanta variável, é tanto problema, é tanta coisa ao mesmo tempo, então eu aprendi a simplificar minha mente. Eu pego qualquer problema e simplifico. E isso aqui você fez tecnologia também, você vai entender bem o que eu vou te falar. Eu aprendi sobre simplificar com computação. O professor chegou um dia lá e falou assim: vamos fazer uma calculadora aqui". "Vamos", beleza. Eu sentava, fazia, pronto, acabou. "Toma, tá pronto". Que era simples o problema. Agora eu vou fazer esse outro". Pensava um pouquinho, resolvia. Daí chegou um dia que o professor passou um problema que não dava para resolver numa sentada. Eu precisei montar uma estratégia. Falei: "Entendi, o problema é maior do que eu consigo entender, então eu vou quebrar em 2 grandes problemas. Vou quebrar no problema A e resolver, e depois eu faço o B e resolvo". E a minha mente ela funciona assim: eu pego um grande problema, eu chamo de fatiar o boi, quebro ele em partes e, se precisar, em subpartes e subpartes e subpartes. Então todo problema complexo pode ser quebrado em vários problemas simples. Só que o ponto é, não dá para resolver todos os problemas de uma vez, nem que sejam vários simples. Então eu fatio e resolvo um por vez. Quem trabalha comigo sabe que eu sou meio chato. Eu entro em hiperfoco, tô resolvendo uma coisa, o resto tô nem aí. Tá caindo, tá quebrando, tá explodindo, tô nem aí. Eu vou resolver, poucas coisas por vez, para que, resolver com qualidade. É que na verdade finaliza, né, porque quem fica solucionando várias coisas ao mesmo tempo não finaliza nada, né. Você fica pelo caminho, que foi mais ou menos o que eu senti no burnout, assim, eu estava fazendo um monte de coisa mal feita, eu estava indo em várias direções sem rumo. E é interessante que foi um veterano meu que ele me viu na situação ruim lá, ele falou assim: "Ô Jean, deixa eu te falar uma coisa aqui, você não deveria fazer mais do que 2 3 coisas importantes de uma mesma vez", né. E eu E muitas falo das vezes você que está dentro da situação, você não vê que você está naquilo, né, não porque é. quando você está imergido naquilo, a cabeça está tão acelerada e parece que você está num lamaçal mesmo, né, e você não consegue ver de fora. E aí chega uma pessoa de fora e traz para você e fala: "Ó, calma, espera, olha para isso, respira", né, que eu falo muito isso para minha filha: "Respira". Eu falo: "Lembra da avó, quando você tá nervoso, conta até 10, respira". E é isso, as pessoas não estão respirando, as pessoas não pensam. Hoje as pessoas só fazem as coisas no automático. E é isso que tá acabando com a vida das pessoas, tá. As pessoas estão infartando por conta disso. Sabe, as pessoas estão morrendo porque não pensam, é tudo no automático e é o tempo todo no celular, né. Na hora que é hora de pensar, vai para o celular e a cabeça não tá dando conta de tudo isso. Eu acredito muito no poder do foco. Inclusive, muitas vezes, quando me perguntam, né, qual é o maior aprendizado que eu tive como empreendedorismo, são poucos grandes aprendizados. Um deles tem a ver com um time talentoso. Você não constrói nada sozinho. Você precisa trazer gente boa para perto de ti, porque empreender é um esporte coletivo. Tenho certeza disso. E de outro lado, é como que você foca. Porque focar é uma forma de você simplificar. Se você coloca a sua energia em muitas coisas, várias vão ficar pelo caminho. E tem uma coisa que agrava isso, a gente está num tempo onde o mundo é muito rápido. Tudo caminha muito rápido. Se você dispersa a sua energia, você vai perder para alguém focado. Então, uma analogia que explica bem isso é: imagina que você pratica vários esportes. Segunda você faz futebol, terça basquete, quarta tênis e tal. Imagina que você vai competir com alguém que joga tênis de segunda a sexta. A pessoa está focada no esporte só. Não tem como você ganhar dela. Não tem como. Mas eu sou mais habilidoso. Dá um tempo nesse cenário, assim, espera alguns meses. Não tem como, porque um deles, pela repetição, vai chegar a um certo nível de perfeição ali, vai chegar a um nível de sofisticação, uma alta performance.
Então eu vejo muita gente prejudicada por falta de foco hoje. Quer resolver 3, 4, 5 problemas ao mesmo tempo, e eu aprendi errando quando eu tive o burnout, e teve uma época do meu empreendedorismo que eu tentei abrir várias startups ao mesmo tempo, todas quebraram, e daí virou, reforçou a minha percepção, a minha leitura que é o foco é o que resolve. E daí quando eu estava no iFood, eu estava só no iFood, depois eu criei uma empresa de logística. E é interessante você falar também sobre o iFood, né, porque o iFood é uma empresa de sucesso hoje, mas como que foi esse início? Ela já começou tendo sucesso? Não, o iFood basicamente a gente quase quebrou ela, a empresa, porque a gente tinha um bom produto, uma boa tecnologia, um bom time, mas a gente não sabia o que estava fazendo. Faltava 2 grandes dimensões que uma empresa de alta performance precisa ter, que é um planejamento melhor e uma disciplina de execução. Eu vejo as empresas, elas têm uma lacuna muito grande no Brasil, e eu falo isso porque eu tenho palestrado bastante, eu faço a mesma pergunta, tenho repetido porque eu tenho a esperança de que isso mude um dia, quantas pessoas têm planejamento estratégico? E 5% levanta a mão. E isso em ambientes prósperos. Sim, ambientes onde as pessoas estão pagando alto para entrar no evento e tal, então eventos já Em de outro gran nível. grandes empresários, né. Médios, grandes, mas enfim, eles não têm. E imagina na base, então esse é o primeiro ponto. E além do planejamento, tem para que o planejamento seja executado, você precisa ter uma organização. E vamos falar aqui para leigo, o que que é um planejamento estratégico? Ó, para leigo e como ponto de partida, tem um tripé que você tem que trabalhar no planejamento. E uma coisa que eu tenho batido na tecla é que as pessoas acham que é complexo, mas pode ser simples, e as pessoas acham que é demorado, mas pode ser rápido. Essencialmente tem 3 fases. A primeira é ter um bom diagnóstico. A melhor ferramenta que eu conheço é a matriz SWOT, SWOT. Ela é simples, é, conhecida há muito tempo, já usei várias ferramentas de diagnóstico, mas ela é a melhor. Ela vai fazer você refletir sobre suas fraquezas, suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Faz isso em grupo ali, chega em 5 em cada quadrante, discute bastante para convergir. E por que isso é importante? Eu vejo empreendedor querendo decidir o destino da empresa sem antes entender de onde ele está partindo. Para mim é tão louco quanto você falar que vai viajar e começa a fazer a mala sem descobrir para o lugar. Você nem sabe se é ainda para neve ou para praia e já está montando a mala. Então calma, descobre primeiro, faz um diagnóstico, ponto de partida. Segundo lugar, a partir das fraquezas, por exemplo, você chega e fala assim: "Tá, legal, tem uma fraqueza aqui comercial, como que eu posso resolver ela?". Você pode hipotetizar. Nesse primeiro momento, sem grandes pretensões de acertar, "Ah, não dá, dá", não, brainstorm, joga. "Ah, podemos contratar um head comercial, podemos fazer uma parceria estratégica com fulano, podemos contratar influenciadores, podemos investir em novos canais de venda". Hipotetiza várias coisas. A terceira e última fase é, a partir dessas hipóteses, ver quais são as principais apostas. Por que que acontece? Nunca você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Mesmo no iFood já gigante, a gente tem que fazer escolhas. As pessoas às vezes já acham assim: "Ah, quando a empresa for maior eu vou fazer tudo". Nunca você vai fazer tudo, a mente humana é muito criativa. Em uma conversa aqui a gente pode ter ideias que vão levar 100 anos para serem executadas. Então é muito fácil criar ideia, projeto, meter o louco. Agora executar que é demorado e difícil. Então a gente vai ter que fazer escolhas. A terceira etapa é isso: "Ah, legal, eu gerei centenas de hipóteses ali, quais delas vão mover o ponteiro? Vão fazer eu crescer mais, eu ter mais resultado?". E isso faz com que a pessoa deixe de lado, coisas que são distração. Agora, como as pessoas não fazem planejamento estratégico, o que que acontece? Tem um exemplo, tem um sócio, E isso que você está falando para a vida também, isso né. aí sim, exatamente, assim, eu levei isso para minha vida, porque acho que muito do que é das minhas práticas corporativas eu levei para pessoal e vice-versa, porque a empresa é a extensão do fundador. Tanto que eu falo muito que o limite de uma empresa é a capacidade do fundador. Se o fundador for pequeno, a empresa vai ser pequena, se o fundador for médio, vai ser média. Quanto mais sofisticado ele estiver, mais habilidades ele tiver, mais a empresa vai crescer. E para provar isso, o exemplo que eu dou é, imagina o cara tem um supermercado. Bota o Flávio Augusto lá.
para gerir o supermercado. O que vai acontecer? E daí a pessoa fala: "Ah, mas ele tem rede de contato, tem dinheiro". Tá, tira o dinheiro do Flávio Augusto, ele vai conseguir. Tira a rede de contato, ele vai conseguir, porque é uma questão de mentalidade. Ele entendeu como joga o jogo. Ele entendeu como que faz para ter um planejamento decente, como que atrai as melhores pessoas, como que garante a disciplina de execução. Então ele consegue entender como funciona Ele aquela já sabe o engrenagem. processo, né, Hum, então isso ninguém tira dele, né, pode tirar o dinheiro, pode tirar o network, ah. É muito sobre então a gente como fundador se desenvolver. É isso que vai destravar nossas empresas. E eu passei por esse processo, assim, o iFood quase quebrou, e o que fez a diferença foi um mentor. O Fabrício Blois, a gente estava até falando sobre ele ali fora, ele tinha criado um grupo chamado Grupo Móvel, lá de Campinas também, e ele é veterano meu na Unicamp, então eu já conhecia ele. E o iFood estava quase quebrando, aí a empresa dele entrou investindo no iFood, como investidor. Fez toda a diferença. O dinheiro que ele trouxe foi valioso, mas o conhecimento mais ainda. A gente, olhando para trás, né, a gente era mirim, no sentido de planejar, de organizar a empresa, de, ter foco em resultado, a gente era moleque. E isso estava fazendo a empresa quebrar. Então não adianta, a gente tinha pessoas muito inteligentes dentro da empresa, a gente tinha um sonho grande, assim, a intenção era boa, a gente tinha a melhor tecnologia naquele momento do mercado, mas não adianta tudo isso se você era não souber. imaturo, né, É. não faltava maturidade. Corporativamente a gente era muito imaturo. É muito interessante você trazer tudo isso, porque eu acredito que isso que a gente está conversando aqui, muita gente nunca ouviu sobre um conteúdo desse. Eu falo hoje, a gente vive no meio que a gente tem contato com pessoas, isso é comum, mas eu tenho tido contato com outras pessoas que a gente fala sobre isso, você vê que as pessoas parece que estão em outro mundo. E a ideia justamente desse podcast é trazer para as pessoas que não é tão difícil quanto elas estão pensando. É possível. Ah, o Juliano conseguiu. Eu tô aqui hoje no Alphaville gravando meu podcast, eu consegui. Eu vim do interior, eu sou do sítio, é o que eu falo, eu colhi café, eu trabalhei na roça. Você fez? Fiz. O podcast é o Nerd e a Roceira, então. O nerd é você. Boa. Então, as pessoas olham, né, vê o agora, mas não tem noção da onde que a gente veio. E as pessoas: "Ah, não, para mim isso é impossível". Não, você precisa também ter uma visão, né, de futuro. Sim. E quando você falou, né, mas também não ser um sonhador, né, que você ficar lá só sonhando muito longe com algo que não é real, né. Viviane, olha só uma coisa, assim, sobre futuro, né, até porque vai deixar eu esclarecer uma coisa para não ficar pela metade. Eu falei ali, quando você olha demais para a faixa preta e não mira no próximo passo, né. Se v Dentro do gringo, por exemplo, teve um momento onde a gente teve que fazer uma simulação financeira e para onde a empresa estaria em 5 anos. De verdade mesmo, essa simulação, ela foi pedida por um investidor, a gente fez, mas a gente olhava aquilo do tipo, com descrédito, do tipo: "O mundo muda muito rápido, a tecnologia muda, assim, tudo muda muito rápido". Principalmente na tecnologia, Isso, né. então não tem por que você detalhar o futuro, é isso que eu tô querendo dizer. Fazer uma planilha de 5 anos, querer dizer quais são as linhas de receita que vai ter daqui 5 anos, para mim é tudo o mundo da fantasia. Agora, você ter uma direção, não. A gente Você tem que ter metas, né. a direção do gringo era: "Vamos criar o super app do motorista e resolver várias dores que o motorista brasileiro tem". Gerir o carro é um saco, é seguro, crédito, Fala um oficina. pouquinho do que é o gringo, para quem não conhece. O gringo, ele surgiu para ser um super app do motorista. A gente o objetivo é resolver todas as dores para fazer a gestão do carro, porque, como eu estava comentando, tudo é complicado, contratar seguro, crédito, oficina, tem a parte de compra e venda também, e tem muito problema de confiança no meio do caminho. E assim como o Mercado Livre, ele é um elo de confiança entre o buyer e o seller ali, o comprador e vendedor, repara só, hoje você compra no Mercado Livre, você nem vê mais quem é o vendedor. Você confia no Mercado Livre. Uhum. E no mercado automotivo a gente criou a mesma coisa. Ah, você pode até não confiar naquela seguradora ou confiar naquele, mas a gente é o elo de confiança.
Você não precisa olhar na ponta, porque a gente faz essa curadoria e as garantias. Então a gente começou o Gringo com um sonho muito grande, resolver todas as dores do motorista. Só que o primeiro passo foi pequeno. A gente pegou o problema que a gente viu que era mais relevante, que era a documentação do carro, manter a parte do licenciamento do carro em dia, a IPVA, a multa, toda essa bagunça, e a parte da CNH. E a parte mais burocrática do carro a gente pegou para resolver primeiro. A gente fez o Gringo ficar Vai falando grande por etapas. a gente fez o Gringo ficar grande com um único produto. E é maluco isso, porque a gente era um super app que na verdade só tinha um serviço. Mas aí eu questiono, o Nubank nasceu como cartão de crédito, então era um banco que também não era banco. Então eu posso ser um super app que não é super app. Mas por quê? Aqui eu quero separar o presente do futuro. O Nubank já tinha bank no nome, então o futuro era claro, serei um banco. Então isso é importante. Não é que quando eu falei que você, dane-se o futuro, não, você tem que ter um norte. O deles era ser um banco, o nosso era ser um super app, mas o primeiro passo, foi onde a gente colocou energia. No caso deles o cartão, no nosso o mercado de documentação. Resolvido o primeiro problema, aí você vê qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Eu não preciso já criar um roadmap, um caminho de o que eu vou fazer ano a ano, porque eu não sei. Então, isso torna muito leve, porque você vai descobrindo o caminho ao longo da jornada. Você não vai criando compromissos antes da hora. E aí eu vejo uma coisa que, às vezes eu vejo empreendedores super ansiosos, porque desenhou demais o futuro e o futuro não vai ser igual ele quer. E se frustra, né. Porque quando você cria uma coisa olhando para o futuro, se você for ver, é um exercício de futurologia. Você acha que o mundo vai para aquela direção, é puta pretensão, que eu vou descobrir a direção do mundo. Pensa o mundo de AI hoje, para onde ele vai? Existem N hipóteses para onde o mundo pode ir. O mundo pode se tornar muito melhor, pode se tornar muito pior. Independente de para onde o mundo for, você tem que olhar o próximo passo. Precisa cair para dentro de AI para Tem que que ser realista, né. agora se o mundo vai tem gente que fica: "Ah, mas o mundo vai ser um lixo, a AI vai acabar com o emprego", ou tem gente que acha que a AI e a robótica vai tornar o custo das coisas tão marginal, que vai fazer com que as pessoas vivam melhor, porque menos dinheiro vai comprar mais coisa. As 2 hipóteses são lastreadas e têm sentido, mas ficar elucubrando sobre isso vai mudar alguma coisa? O ponto é, o próximo passo tem que cair para dentro. É muito interessante, né, eu falo, esse bate-papo aqui, a gente começa a abrir a visão para vários leques, né, você começa a ver várias possibilidades. E pessoas que muitas das vezes talvez não teriam acesso, né, a essas informações, elas começam a olhar que existe outros caminhos, né, que pode fazer outras coisas. Porque o que eu vejo muitas pessoas, às vezes, trabalhando em empresas ali, desmotivados, desanimados, ficando doente, fazendo algo que não gosta, porque: "Ah não, empreender é muito difícil, não consigo, não é para mim". O que que você diz dessa pessoa, tipo, que está lá trabalhando há anos como CLT e não é isso que eu quero mais para minha vida, mas parece que agora, nessa altura do campeonato, depois de 20 anos trabalhando nesse negócio, mudar, ser empreendedor, não sei se eu consigo, eu vou ficar aqui porque é igual você contou, né, do distribuidor lá, será que eu vou chegar a aposentar? Como que vai ser, né? Porque as pessoas estão muito ali, eu vejo muito um desespero das pessoas, porque ela tá lá trabalhando como CLT, às vezes, muitas das vezes num banco, numa empresa multinacional, tem às vezes um bom salário que ele considera, mas ele vê às vezes alguém empreendendo e ganhando mais. Tem um potencial, mas ele não consegue sair daquilo, sabe, parece que tá preso ali, não sei se você entendeu o que eu quis Entendi. te Parte desse problema, na minha visão, é porque a pessoa não entendeu que empreender é um esporte coletivo. Que às vezes ela olha para ela mesma e fala assim: "Putz, mas eu não consigo, eu não dou conta, não sou eu, tal". Sozinho não vai conseguir mesmo. Porque às vezes ela tem uma baita habilidade de venda, mas de que adianta isso se não tiver um produto para vender? De que adianta isso se não tiver alguém que opere esse negócio? Então, às vezes a pessoa
tá sendo não percebe, mas ela tá sendo muito individualista e tentando resolver as coisas sozinha. Se ela abrir a mente E dela, dentro de uma empresa você não dá para você ser individualista, né, porque você tem que trabalhar em equipe, né. sim, mas quando eu falo de empreender, é assim, as pessoas muitas vezes não são intencionais. Se ela declara isso para a rede de networking dela, a intenção, é como se ela se estivesse colocando à disposição. E E quando alguém precisar de uma habilidade igual a dela, vai chamar. Então, para empreender, não necessariamente ela precisa ser a pessoa que vai dar o primeiro passo. Ela pode entrar num barco que alguém está construindo. não, e você falando disso, eu lembrei de uma moça que ela começou a vender pudim para poder casar. E ela começou a fazer pudins pequenininho, e para pagar o casamento, e daí eu vi o vídeo dela, ela falando que agora ela trouxe o marido para trabalhar com ela, que ela abriu uma empresa e ela vende pudins. Que assim, que foi a melhor coisa da vida dela. Então eu falo, muitas das vezes a pessoa tem algo que ela gosta, ela tem o negócio ali na palma da mão e ela não sabe ainda que ela tem esse negócio. Mas tem uma coisa que, assim, a natureza humana, o ser humano prefere o conforto, prefere a Estabilidade, né. estabilidade, ainda que ruim, do que o desconforto, ainda que ele possa ser melhor. Então, na média, o ser humano prefere ficar ali na zona de conforto. Tem uma tem um exemplo que eu queria, pela minha história de vida, inspirar, que é assim, eu já contabilizei que eu estou na minha quinta vida. E quando eu reflito sobre isso, é interessante porque é outro Juliano mesmo. Eu nem me reconheço, por assim dizer. Se eu comparo o Juliano de cada uma dessas etapas. O primeiro Juliano, a primeira versão minha foi até 18 anos, morando na casa dos meus pais, onde basicamente eu era uma criança e estudava. Então eu era um estudante. E estava ali debaixo das asas dos meus pais. Dependente, né. E essa fase, a minha mentalidade e o meu funcionamento era um. Quando eu fui para a universidade, nasceu outro Juliano, completamente diferente. Eu precisei romper com o individualismo, eu precisei romper com um monte de coisa, eu precisei ficar doente, eu precisei me arrebentar para nascer um novo Juliano. E ali eu lembro daquela época como outro Juliano. É quase como se fosse uma desconexão de mim mesmo, porque era outra E é versão minha. doído isso, né, Juliano, porque esse rompimento é muito dolorido, Mas né. é sobre isso que eu quero dizer, assim, que, esses rompimentos para mim, eu lidei com naturalidade, como um amadurecimento. Então, quando eu saí de casa, eu não fiquei preso no que ficou para trás, eu estava muito mais, em êxtase pelo novo momento, pelo que eu estava vivendo. Aí depois veio a terceira versão minha, quando eu terminei a faculdade, eu fui empreender. Aí foi loucura pura, juntei com alguns amigos, a gente quase quebrou várias vezes, e durante 15 anos eu fiquei imerso numa empresa que eu consegui tornar ela com os meus sócios multimilionária. Não foi rápido, não foi fácil o processo, mas ali eu me lasquei o suficiente para forjar um empreendedor mais raiz, mais tradicional. E aí teve uma essa é a terceira etapa da minha vida. O quarto Juliano foi o dia em que eu rompi com o tradicional, porque eu tinha uma empresa bem-sucedida, mas com mentalidade ainda de uma empresa de serviço. Eu falei: "Eu quero ir para o exponencial, ainda que eu esteja colocando em risco um ativo milionário que eu criei, que foi a minha empresa". Eu continuei sócio dela, mas como conselheiro, coloquei outras pessoas para tocar e fui para a próxima. Caí numa zona de desconforto total, que foi o iFood e depois o Gringo, sendo que o iFood quase quebrou. E na história do Gringo, não foram poucos os dias em que eu achei que ia quebrar tudo, por conta de retaliação pública, não foi simples a nossa história. Mas esses 15 anos eu vivi exponencialidade, eu aprendi muito sobre alta densidade de talento, sobre planejamento sofisticado, sobre organização corporativa, assim, aumentou muito a minha maturidade corporativa. Se eu não tivesse me arriscado, eu seria aquele mesmo Juliano. Provavelmente teria amadurecido um pouco, mas não tanto. Então são as rupturas que geram aprendizados, que geram amadurecimento. Agora, o que seria o natural? Eu criar uma outra startup. Porque eu tenho acesso a capital, eu sei quem são as pessoas boas do mercado, eu tenho acesso a um monte de ideia. O natural seria eu empreender de novo. Só que eu estaria na minha zona de conforto. Daí, qual é o desconforto que eu estou provocando? O Juliano comunicador. Aí eu entro gravar vídeo pela primeira vez na minha vida, foi no passado. Aí eu começo com rede social. Aí eu começo a fazer palestra, foram quase 100, podcast, foram algumas dezenas. Disso eu comecei uma imersão que eu faço 2 vezes por ano. Depois eu também criei um grupo de mentoria,
Tem o Fala Seu Maluco, que é um programa que é totalmente para ajudar os convidados e quem assiste. Então, eu comecei a criar um monte de coisa, mas não é Realmente fácil, saindo da zona de conforto. mas não é fácil. Hoje, o Elfson que tá comigo aqui, ele falou assim: "Juliano, vamos gravar um conteúdo?" E eu falei: "Cara, hoje eu não estava na vibe de gravar." Ainda é desconfortável para mim. Eu preciso romper a cada dia, e não é fácil. E é legal você falar sobre isso, porque muitas pessoas vê você como empresário, vê você nas redes sociais, vê você gravando, fala seu maluco e fala assim: "Ah, para ele é fácil, para mim não é tão fácil como é para ele". Mas eu vou falar assim, é o termo que eu uso, tem que cagar um coco todo dia para fazer o que eu faço, porque não é natural. Mas é interessante que, assim, gravar um vídeo era realmente desgastante para mim. A repetição vai tornando mais confortável. A pri Treino, né. a primeira palestra, putz, BO. Eu lembro que teve uma palestra que foi interessante, que foi a última palestra em que eu senti o frio na barriga. Porque eu entendi uma coisa espiritual ali, que é a seguinte, ó, eu, assim, eu tô aqui por propósito, tô aqui colocado por Deus, então vai ser por Ele e não é sobre mim. Não tem como dar errado. Do tipo, eu tô aqui numa missão de compartilhar e vai dar certo. Por mais que dê tudo errado, vai dar certo. Nunca mais senti frio na barriga na minha vida, em relação à exposição pública, mas eu tive esse momento durante uns 3, 4 meses. Cada vez que eu subia no palco, era um friozinho ali, era: "Meu Deus, e agora? Será que vai e tal?" Mas teve um momento onde virou uma chavinha. Então é isso, eu diria que palestra hoje não é mais um desafio para mim, podcast já não é, a imersão, eu tive a primeira, agora eu tô fazer a segunda, também já não é. O programa ao vivo, pô, fazer o primeiro programa ao vivo foi ligar a câmera ali, é por onde eu começo, não sei nem como que eu me porto aqui. Mas a próxima etapa agora, Para onde eu olho, né. assim, eu ainda não consegui fazer da gravação de vídeos mais, cotidianos, mais do dia a dia, o conteúdo mais informal, uma prática. E, ao mesmo tempo, aqui eu quero trazer um ponto, eh, todos nós temos um certo nível de autocobrança, todos nós. Expectativas, do tipo: "Pô, eu podia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo." Mas tem uma coisa que eu aprendi comigo, assim, ao longo dessa jornada, é ter cuidado comigo mesmo. Amor Ter próprio, né. amor próprio, porque o nível de cobrança exagerado só te machuca. E eu prefiro olhar as conquistas que eu tive do que a metade cheia do copo, do que onde eu tô falhando. Eu vou melhorar onde eu tô falhando, mas eu acredito que a gente precisa de tempo para desenvolver as coisas. Tem gente que acha que é tudo na base do Mas milagre. eu acredito também que isso tem muito a ver com a espiritualidade, não tem? Tem, tem porque a partir do momento que você confia em Deus, que o futuro vai ser melhor, você pode descansar mais em paz, né. Você pode, e tem uma coisa que eu sempre repeti um jargão, um mantra pra mim nos piores momentos, onde estava dando tudo errado. Eu repetia: "No fim tudo vai dar certo, se não deu certo é porque não chegou no fim ainda." Eu repetia isso com exaustão, porque muita coisa deu errado. Para você mesmo acreditar naquilo Eu que você está repetia. repetindo, né. E um dia eu estava lendo Provérbios, e daí eu cheguei, acho que é Provérbios 3:5, se eu não me engano: "Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no próprio entendimento." Para mim é a explicação espiritual do meu mantra, que é: vai dar certo, vai dar certo, Confia, né. confia. E quando eu tenho algum nível de ansiedade, eu trago para o espiritual. Assim: "Não, eu tenho que confiar, vai dar certo, já deu certo." Porque olhando de fora, as pessoas acham que dá tudo certo, mas na verdade dá tudo errado, dá tudo errado. Não, e eu falo assim, quem olha de fora acha que tá tudo muito perfeito, né, Ah, porque olhar para você e falar assim: "Nossa", o Juliano olhar para ele, a vida dele é facinho, é empresário, já fez múltiplos aí, né, dígitos, para ele é fácil. Ele falando isso é fácil, ele fala que para ele é fácil, mas por trás, né, eu falo, ninguém sabe como, o que que aconteceu, como foi, os momentos de angústia, os momentos de dor, os momentos de desespero. ontem ou anteontem no almoço, eu estava eu tenho 2 filhas, uma de 8, a Rafa, e a Duda de 10. Eu tenho uma Rafa também. É.
Ah, tá aí. Um beijo para as 2 e a minha esposa linda também, a Milena, 25 anos juntos já, me aguentando. E a gente estava no almoço ali e eu fiz uma coisa que em geral eu não faço, mas eu estava compartilhando o tanto de problema que eu estava envolvido ao mesmo tempo. Uma série de coisas que deram muito errado recentemente, eh, em várias esferas, e eu estava explicando para elas muito sobre a ótica de adianta, assim, levando para a ótica infantil, adianta chorar, adianta espernear, adianta reclamar, adianta lamentar, adianta qualquer coisa dessa? Não. O que eu tenho que fazer? Escolher qual problema resolver e encarar de frente, vamos lá. Porque uma coisa que a criança em algum momento vira a chavinha é essa de tentar levar muito por emocional versus: "Ok, aconteceu, vamos resolver". E eu usei esse exemplo para falar com elas, porque foi uma maré de azar. Dentre elas, a minha filha mais velha, a gente estava na cama com ela, sem querer ela colocou o dedo no meu olho. E já tinha acontecido algumas vezes, quem tem criança sabe disso, né, criança enfiar o dedo em algum lugar aí, faz parte. Agora, o que que acontece? Era véspera de uma viagem que eu ia fazer para Disney. A minha vista eu acordei no dia seguinte, a minha vista completamente embaçada, completamente. E eu fui no médico ver e o minha preocupação é assim: "E aí, beleza, eu viajo ou não viajo? O avião vai prejudicar a vista ou não vai?". Aí o médico foi para uma direção, eu fui para outra, aí o ChatGPT ajuda muito nessas horas, né. Eu vi que era exagerada a cautela dele, que não poderia piorar, e fui pra cima. Então o que acontece? No fim vai acontecer imprevisto o tempo todo, o tempo todo. E uma coisa que você está falando que a gente tem que entender é ser resolvedor de problemas. É isso aí. Muitas pessoas não querem. Tipo, é mais fácil, sabe, deixa lá, não quer escolher, deixa para o outro, não vou dizer não, não vou encarar, mas eu vou fazer essa viagem, mas e aí? Porque dá o frio na barriga, dá o medo, dá a insegurança. Mas uma coisa assim que pra mim, eu adorei o que você falou aí, é isso aí, é ser resolvedor de problema. Porque o ponto é o seguinte, eu não fui imprudente na viagem, o que eu depois eu E entendi é isso é importante você dizer. depois eu entendi o médico, o que acontece, se piorasse, porque eu ficaria numa zona de observação ali, se piorasse, eu poderia precisar de uma cirurgia mais às pressas. Só que o voo, que era a minha preocupação, ele não poderia afetar. Então o que acontece? Ia acontecer o que tinha que acontecer. Se fosse piorar, ia piorar, o voo não ia atrapalhar. Só pra você ter uma ideia, eu iterei muito com o Não, ChatGPT. e isso é interessante você dizer, porque a cabeça fica milhão. Você ia sozinho ou você ia com a família? Não, era eu, Na minha viagem de pé. esposa, uma galera, tinha 10 pessoas. Porque você tá todo num planejamento, tudo organizado, a cabeça fica: "Vou as meninas estão esperando para E eu viajar". era o cérebro da viagem, assim, o resto não sabia para onde estava indo, o que que ia fazer, então assim, ia prejudicar. Mas o que acontece? Eu fui disposto a voltar. Você Então ia levar eu vou, durante um período de observação ali de até 3 dias poderia dar ruim, se desse pau eu voltava na mesma hora, comprava uma passagem de última hora e voltaria. O ponto não era, olha só que louco, o ponto não era o voo, o ponto era, rapidamente conseguir voltar. conseguir ajuda. E o rapidamente não é em uma hora, é questão de um dia. Então, pô, em um dia dá pra ir e voltar várias vezes pra lá. Então, ah, E na verdade isso é questão de visão, né, Juliana, porque dependendo da literalmente no caso. pessoa não, e a pessoa enxergar que é possível fazer isso, porque o que eu vejo muitas pessoas é criando um monstro com É, algo que é muito pequeno. Porque posso esse caso seu ainda é um caso de saúde, é um negócio mais sério, mas tem pessoas que criam uma coisa tão grande com algo tão simples, que eu vejo as pessoas impedidas de fazer as coisas por conta disso. eu concordo total. E tem uma coisa que tá muito na minha realidade das últimas semanas, eu percebo que algumas pessoas tentam resolver as coisas muito no emocional. Tem até a ver por que que eu estava explicando para as minhas filhas, porque nas últimas semanas alguns acontecimentos em família e não tal, envolveram, uma postura mais emocional onde poderia ser racional. E eu tenho falado muito isso com alguns sócios, que às vezes eu vejo um reclamar do outro,
ou Ego, né. mas fez isso, fez aquilo, e daí eu comecei a trazer umas pessoas para o racional. Falei assim: "Ah, beleza, ela age assim, você age assado, mas vamos resolver o problema?". Tudo fica tão mais simples, é o que você falou de às vezes você cria um monstro em cima de ego. Tem uma situação que eu tô passando que ela é atípica na minha vida, eu vou explicar a história sem contar a pessoa para não expor, mas é uma sociedade onde é uma empresa que eu ajudo há bastante tempo, e por uma cláusula contratual, estão querendo me tirar dessa empresa. O detalhe é o seguinte, não é que eu não entreguei a minha parte, que eu não fiz minha parte, não é isso. Um detalhe administrativo desse contrato abriu uma brecha para que ele fosse rompido. Eu ajudo essa empresa há bastante tempo, eu impactei essa empresa positivamente há bastante tempo. Pensa que do ponto de vista humano, não tem como não ficar puto, levar isso pra deslealdade, pra injustiça, pra caramba 4. Ó E na verdade acabar com você, né, que eu falo, se você não estiver sim. emocionalmente bem, preparado para isso, né, porque muitas pessoas se destroem com uma situação dessa. E assim, o que eu quero trazer por esse exemplo é assim, é óbvio que impactou o meu emocional, óbvio, não tem como você se blindar totalmente. Dá vontade de chutar o balde e falar: "Ó, na boa, dane-se, eu vou não quero mais saber", e deixar o ego falar mais alto, falar assim: "Ah, não quero mais", eu não quero mais, sabe, do tipo, pra sair por cima. Mas o que eu fiz foi uma coisa que de verdade é o que eu acreditava que tinha que ser feito. Eu eu expliquei primeiro para a pessoa tudo que eu senti: "Ó, passei por aqui", a questão da deslealdade, da injustiça, etcétera, sim, meu ponto de vista, porque eu não vou guardar isso pra mim, Isso que você está eu não vou falando guardar. é muito importante, a gente trabalha muito isso, né, na terapia, no coaching. É de você falar para o outro sobre como você se sente com aquilo que ela fez com você. Você não está falando dela, mas está falando do seu sentimento com aquilo que ela fez com Exatamente, e eu quis compartilhar o sentimento, por quê? Porque eu não queria guardar isso pra você mim se e liberta, me né. adoecer e tal, tudo mais. Não, me libertei. Na sequência, o que que eu falei? Eh, "Você tá certo, contratualmente falando, pode ser rompido o contrato, embora não seja justo, seja desleal, talvez seja um desrespeito, desonra, pode chamar do que quiser aí, mas você pode". Se eu não tivesse controle emocional, eu chutaria o balde e falei: "Ah, dane-se, tô fora". Mas o que eu fiz? Eu joguei o ônus pra pessoa. Por quê? De alguma forma, isso vai gerar um amadurecimento na pessoa. Por quê? Ela está com um dilema moral para resolver. É um dilema moral. E ela pode ou não executar o plano. Se ela fizer, ela, assim, de alguma forma, isso vai gerar um amadurecimento na pessoa, De qualquer forma, né, de tanto de qualquer um lado forma. como do outro. E, e vai falar, e a pessoa não deu a resposta ainda. Vai falar assim: "Eu tô ansioso, vou cobrar?". Eu não vou cobrar. A decisão está na mão da pessoa. Inclusive, se ela nunca mais quiser falar, e levar para um outro campo, ok também. E outra coisa que eu lembrei que eu falei aqui, eu falei: "Independente da decisão que você tomar, está perdoado, eu não vou cortar a comunicação contigo, vou continuar falando, mas tudo tem uma consequência na vida. Eu não farei negócio mais contigo". É, a vida é um plantio, né. Eu não tem como fazer negócio com a pessoa. Mas isso aqui, eu contei essa história para mostrar que eu poderia ter ido para um campo emocional, explodido, "Ah, vou na rede social expor isso, caramba 4", não, fui para o racional e tem a ver com um aprendizado que eu tive no passado, 2 cagadas que eu considero que eu fiz. No passado, em situações parecidas com essa, questão meio societária e tal, tudo mais, eu me posicionei de uma forma antagônica, quase como virou um inimigo. Que me vê hoje, conhece hoje com a calma que eu tenho e tal, tudo mais, não consegue imaginar, mas assim, mas eu falei: "Não, essa pessoa foi muito filha da puta comigo, não quero saber e tal, tudo mais". E eu vou te falar que eu carreguei isso por um tempo e não me fez bem. E isso é uma coisa muito importante de você trazer. Você carregou essa pessoa por muito tempo e o quanto que isso atrapalha a sua vida mesmo de prosperar, de você estar bem com a tua família, dentro da sua casa, nos seus negócios. Então, quando a pessoa traz essa consciência, isso muda muito. E olha que maluco, Viviane, como Deus é bom.
Eu estava numa viagem com a minha família no Chile, a gente subiu lá num teleférico lá, não lembro como chama o lugar, e lá eu encontro esse cara. E ele com a esposa, com a filha e tal. E aqui tem um detalhe, antes da ruptura, eu sempre gostei muito dele, me diverti com ele, é um cara inteligente, gente boa, do bem e tal, tudo mais. Daí por um detalhe, eu deixei gerar essa ruptura. Quando eu encontrei ele lá, foi extremamente agradável, foi um momento muito feliz pra mim. E ali, antes até de me espiritualizar mais, eu percebi como fez bem, nós 2 ali de alguma forma perdoar. E depois eu acabei Uma encontrando liberação de perdão, né. encontrei ele em outros eventos, ele já me chamou para o evento dele, e aí depois a gente, de alguma forma superou. O o o que acontece em termos de amadurecimento eu não quero carregar essa história por nenhum dia, por nenhum dia. Então, esse amadurecimento, acho que ele faz parte da jornada, eu tô compartilhando aqui, porque alguém pode estar preso em alguma coisa que viveu no passado, liberta. E você sabe que isso tem uma parábola que eu ouvi sobre quando você está fazendo o seu plantio. Uhum. E daí vem o corvo e começa a comer a semente daquilo que você plantou, e daí você vai para tocar o corvo que está comendo. Daí você para de plantar e você não consegue pegar o que o corvo pegou. Então como é que fica a tua vida? Travada. Você foca no que está perdido e deixa de focar naquilo que você poderia estar ganhando. Você não nem prospera e nem pega o que o corvo levou. Então, é mais ou menos isso que você falou. Quando você fica focado naquilo que te fizeram de mal, a tua vida fica bloqueada, fica travada de Sim. você prosseguir. Porque você fica carregando mágoa, rancor, amargura, e a tua vida não prospera. E uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre a gratidão: seja bom ou seja ruim, agradeça. É isso que eu ia comentar. Agradece que a graça desce. É isso que eu ia comentar, né, faz parte da minha oração ser grato a tudo, inclusive pelas maiores tribulações, porque essas tribulações me forjaram. Então eu precisei passar por esses problemas, por essas rupturas também para amadurecer. Eh, Muda tudo, né. não tem como, se amadurecer sem passar pelos problemas, não tem como. As pessoas fogem dos problemas, mas na verdade são eles que fazem a gente ficar forte. É, a Forja. Eu assisti esse filme esses dias, porque eu falei: "Eu preciso assistir esse filme de novo", pra gente ver, né, que quando você é forjado você assistiu esse filme? Já, bom demais. Então você vai criando, né, formas de levar a vida de forma melhor. É isso aí. Acho que até tem no fundo, é aquilo que a gente falou, né, a gente tem que olhar muito para o nosso autodesenvolvimento, porque é ele que vai proporcionar o crescimento dos nossos negócios, a prosperidade como um todo. E na verdade, né, entender qual o real propósito nós estamos aqui, né. Porque isso aqui tudo é passageiro, né, a gente tem o negócio, a gente tem o podcast, tem a empresa, tem a família, mas qual o principal propósito da nossa vida aqui na Terra? E assim, o que eu falo, o podcast aqui a gente fala sobre negócio, a gente fala, é corpo, mente e espírito, eu falo, mas o que que é o principal? A gente está aqui para ir morar no céu. E se a gente não se preparar para isso, se você tá com raiva, você, por exemplo, nesse tempo aí que você estava com raiva da pessoa, se o senhor voltasse, como é que ficaria? Então é sobre isso. Então eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Bem, acho que eu vou tatear alguns pontos. Primeiro, para a pessoa buscar o desenvolvimento dela em todas as camadas, corpo, alma e espírito, né. Acho que essa tríade aí, ela funciona em conjunto. E se a pessoa não tiver controle emocional, vai fazer besteira. Se a pessoa não cuidar do corpo, vai adoecer e morrer, ficar pelo caminho. E se a pessoa não tiver inteligência espiritual, ela não acessa os níveis mais altos de sabedoria e de prosperidade, inclusive, que está muito conectado. De outro lado, corporativamente falando, o que eu queria deixar de recado olha mais para o seu negócio de uma forma mais profissional. O brasileiro ainda toca muito no estilo livre e olha com carinho para o planejamento estratégico, dá para fazer em um dia, seguindo esse tripé que eu falei, diagnóstico, hipóteses e escolhas.
olha com carinho para como você está organizando a sua empresa para que ela seja mais eficiente. Traga talentos para dentro dela para te ajudar. Não rema sozinho, assim, não se constrói um castelo sozinho. E mantenha foco. Essencialmente, essa seria a recomendação para que o empreendedor saia do estágio que ele está agora e alcance níveis maiores, porque, querendo ou não, toda empresa passa por platôs de crescimento. Cresce, para, cresce, para. Esse platô é o momento onde você tem que buscar um conhecimento novo, um mentor novo, alguma coisa nova que vai te permitir romper para o próximo nível, é isso. E na verdade é entender, né, que é necessário, né, buscar um mentor, porque muitas das vezes a pessoa não entende que ela precisa buscar sentar muitas das vezes em mesas, né, que aonde ele ainda não sabe sobre aquele assunto, ele porque é isso que faz a diferença, né, para um negócio prosperar. E eu não sabia que precisava de um mentor até quase quebrar o iFood também. Então, acho que o parte da parte da eventualmente até de preconceito, do tipo preciso de um mentor ou não, na minha visão, não ter experimentado isso. Qualquer coisa que a gente não experimenta de alguma forma pode gerar preconceito, né, então, eh, É, e eu falo e a questão, às vezes, muito com relação a mentoria, eu acho que coach, criou-se muito um preconceito com relação a isso, como qualquer área, né, tem os bons e tem os ruins. Então, tem médico bom, tem médico ruim, tem dentista bom, tem dentista ruim, como tem mentor ruim, tem mentor muito bom, tem coach ruim, tem coach muito bom. Então em toda área tem os bons e os ruins. Então, por conta, as pessoas eu vejo muitas pessoas focando muito nos ruins. E eu falo que eu tive mentores muito bons que me ajudaram demais, que fizeram diferença na minha vida nas 3 esferas. E assim, isso tem mudado a forma de eu enxergar a minha vida. E quando você vê isso, a sua vida é transformada. Então eu falo, como profissional, como esposa, então eu fui buscar mentoria pra porque a gente esposa, você treina para casar, você treina para ser esposa, você treina para ser mãe, a gente treina para ser profissional, mas para o resto a gente não treina. E daí eu fui buscar isso, entender esses mentores, as pessoas que estavam tendo sucesso nessas áreas na vida. E daí você começa a ver os resultados é diferente. e não só mentores, né, tem grupos onde você pode fazer parte, onde as pessoas, podem, trocar sabedoria, em um nível muito grande, né. Tem grupos que eu faço parte que eu pude modelar pessoas, conviver e modelar pessoas que me ajudaram a me tornar um melhor marido, melhor pai, melhor ser humano. É, porque até então, muitas das vezes você nem sabia, né, que precisava mudar isso. E aqui o que eu tô querendo dizer é que, assim, uma das formas é ter um mentor que vai te guiar, mas a outra forma é por observação. Se você estiver num ambiente com pessoas, que estão num nível acima do seu, pela própria observação, você vai aprender. Conviver com elas, você vai aprender. Como que ela lida com o dinheiro, como ela lida com família, como ela lida com o negócio. Então eu diria as 2 coisas, assim, eventualmente um mentor e para quem não quiser ir nesse caminho, entre em grupos de pessoas prósperas que estão no seu nível ou acima, para que você possa trocar uma ideia de alto nível, porque eu vejo gente presa no quê? Ele é um empreendedor, mas nos entornos dele é todo no CLT, ninguém empreende, ele vai pedir ajuda para quem? Vai trocar ideia de qualidade com quem? E aí, ele não rompe, porque ele não consegue acessar os próximos níveis, ele não consegue entender para onde está indo. E isso que você está falando, eu falo que eu busquei muito em momentos da minha vida, principalmente no relacionamento de casal, de ter um lugar para me aconselhar e ter um conselho bom. Eu também vou fazer 25 anos de casada agora dia 28. Então é você saber a pessoa certa para você falar algo que você está passando, mas que a pessoa não venha te dar um conselho errado. Porque muitas das vezes tem conselhos que a pessoa vai também falar: "Ah, não, fica, continua, você tem que aguentar", mas também não era esse Hum. conselho que eu queria. "Ah, não, mas alarga, é melhor porque você não merece ficar passando por isso". E então, você quer alguém que já tem algo
com uma estrutura boa. A pessoa tem que ter resultado, que você espera na área que você É, está e procurando. é justamente isso, fala assim: "Ah, você tem que ficar, você tem que aguentar e é assim mesmo", mas você tá vendo a pessoa que tá ali, às vezes, pior que você. Então é isso, de você tá nos grupos aonde você vê um casal que o marido trata bem a esposa trata bem o marido, você vê uma troca legal, você fala: "Nossa, ali dá resultado, eu quero isso também". E daí você vai aprendendo e perguntando, né, para a pessoa mesmo: "O que que você fez? Como que faz isso? Ah, qual que é o seu resultado?". E isso você vai tendo uma abrangência, né, de vida diferente. E até sobre o negócio de mentores, assim, você falou que tem uns mentores bons e ruins, eu não vou na direção de criticar os outros, porque tem uma coisa que eu Hum. acredito, é que todo mundo de alguma forma tem um talento. Agrega alguma coisa, né. Então, esse mentor é ruim no quê? Ele é bom no quê? Às vezes ele está ensinando a coisa errada. Às vezes está ensinando empreendedorismo, nunca foi empreendedor. Às vezes está ensinando comunicação, nunca não é um comunicador. Mas eu consigo ver que o ser humano, de alguma forma, tem algo a ensinar. E aqui trago uma última história. Num dos grupos, de empreendedores bem-sucedidos, tal, eu tive um preconceito de uma pessoa. Eu sou humano, eu jogo transparente, assim, eu falei: "Pô, eu acho que eu não tenho nada a aprender com ele, esse cara é muito caipira". Ele fala errado, o jeitão dele. Daí a gente estava numa viagem com esse grupo na Grécia, e a gente jantou e iríamos pro hotel. Alguém teve a ideia lá, por que que ao invés de ir de Uber, a gente não vai andando e trocando ideia? E daí cada um conta a sua história de vida. Cada um contou a história em 5 minutos. Esse cara, assim, me fez chorar que nem uma criança. Só de lembrar eu me emociono. Esse cara, saiu do Brasil num sonho de levantar dinheiro nos Estados Unidos, atravessou a fronteira ilegalmente. Uma pessoa do grupo que ele estava morreu, picado por uma cobra. Ele atravessou, trabalhou como estoquista, alguma coisa no Walmart, como terceirizado e tal, ganhou um dinheiro. Na hora de voltar para o Brasil, não tinha ele recebeu em cheque, ele precisava Nossa. compensar lá e alguém mandar para o Brasil. O cara que ia mandar o dinheiro deu um golpe nele. Quando ele chegou no Brasil, ligou, falou: "O dinheiro não caiu". Ele falou assim: "Vai esperando". E era um amigo dele, amigo entre aspas. Então, imagina a história de vida. E esse cara conseguiu sair do nada e conseguiu criar um grupo de mercados super legal no interior de São Paulo. Então, isso vira uma chave na minha cabeça que eu queria trazer para vocês, eh, por trás das pessoas que você menos espera, tem grandes histórias e grandes aprendizados. Eu aprendi muito sobre resiliência com ele, aprendi muito sobre história de vida com ele. E uma coisa que eu comentei pra ele depois, eu falei assim: "Cara, eu não dava nada pra ti, e hoje você virou um herói pra mim". Porque, assim, a sua história de vida, não assim, você é um improvável completo de estar aqui. Então vê que ele me ensinou muito sobre resiliência, e olha que eu sou resiliente. Mas eu quando entrei na história dele, eu falei assim: "Caramba, eu não sei se eu teria suportado". Então, vê quanto que a gente pode aprender com qualquer um. Por isso que eu evito muito essa linha de criticar Julgamento. mentores, porque eu consigo ver a beleza de cada um deles. Eu prefiro olhar assim. É, e você falando sobre isso me veio muito, né, aquela história do mosaico, né. Pega aquilo que faz sentido para você, o que não faz sentido deixa lá. Talvez em algum momento possa fazer sentido. E eu acho que o brasileiro tá caindo nesse erro, assim, o brasileiro gosta muito de criticar e ficar batendo, martelando parece que existe um prazer em destruir os outros e eu não consigo ver beleza nenhuma nisso, eu não consigo ver isso nem como estratégia de crescimento, vou bater em fulano para crescer, acho que isso é pequeno. Então acho que a gente deveria valorizar mais o ser humano de verdade, assim, olhando para os dons e talentos que Deus deu para cada um. Olhar com amor mesmo, né. Juliano, muito obrigada pela sua entrega, por tudo que você nos ensinou aqui hoje, estou muito feliz, só tenho a agradecer mesmo por você ter vindo. Valeu pelo convite, muito sucesso aí no programa. E para quem quiser seguir o maluco aqui, @Juliano Dutra. Que já vai ficar aqui no na descrição os contatos do Juliano, a gente vai colocar aqui também quem quiser se inscrever, né, no Fala Seu Maluco, como é que funciona? É só entrar no site www.falaseumaluco.com.br e eu não sei quando que sai o programa aqui, a próxima imersão é dia 11 e 12 de agosto. Então, não sei se sai em tempo. Não saindo em tempo, vai ter uma outra provavelmente em fevereiro.
Tá ótimo. Quem quiser segue o Juliano e ele vai estar as informações lá, qualquer coisa chama no direct, ele passa as informações para vocês. Gente, vamos finalizando aqui, mais um palmas para vocês, eu te espero no próximo episódio, que Deus te abençoe e um grande beijo.